Muito bem, pessoal, aqui na lousa vamos fazer o exercício 1 que ele se encontra na página 229. Vamos ver só o que ele fala pra gente. Colégio Naval, modelo Enem. Observe a figura a seguir. Temos aí a figura de uma fibra ótica. Uma das maiores revoluções ocorridas nas últimas décadas foi o uso de cabos de fibra ótica para tráfego de dados, voz, imagem e som e por aí vai, através das redes de telecomunicação. O maior desses cabos atualmente é o CMWE-3, que sai da Alemanha e chega até a Coreia do Sul, passando por 32 países, num total de 39 mil quilômetros de comprimento. Considerando-se a trajetória da luz pela fibra ótica, ver figura, e que o tempo médio de transmissão de dados entre a Alemanha e a Coreia do Sul seja de aproximadamente 0,195 segundos, pode-se afirmar que na fibra ótica ocorre o fenômeno da... Bom, pessoal, como eu comentei rapidinho com vocês no vídeo, o fenômeno que faz com que a fibra ótica seja tão boa e tão eficiente assim é a reflexão total, é o fato de só acontecer reflexão e não refração. Então o fenômeno que a gente quer é reflexão. Com isso a gente fica com as alternativas B e D. Bom, mas ele também quer a velocidade que a nossa luz vai passar por esse cabo. Então, para isso, vamos lá para a lousa. Bom, o texto ele nos deu algumas informações fundamentais, que o tamanho dessa nossa fibra ótica, ou seja, o ΔS, o comprimento dela, é 39 mil quilômetros. Ela passa por 32 países, então tem que ser muito grande. Opa! E ela também me deu que o tempo que ele leva para percorrer tudo isso acaba sendo de 0,195 segundos. E ele quer saber justamente a velocidade. Bom, eu sei que a fórmula da velocidade é ΔS sobre ΔT. Então basta fazer o caminho percorrido dividido pelo tempo que levou para percorrer para eu poder achar a velocidade. Então a velocidade vai ser 39 mil quilômetros dividido por 0,195 segundos. Fazendo essa conta então na velocidade da luz, a gente vai ter que a velocidade é de 200 mil quilômetros por segundo. Como a distância está em quilômetros e o tempo está em segundos, temos quilômetros por segundo. Essa é a velocidade. Só para você entender, ela é tão rápida que se eu tivesse essa velocidade, em um único segundo eu conseguiria dar mais de 11 voltas na Terra. Certo? Então, questão 1, ficamos com a alternativa B de boa, Thiago. É reflexão e a luz tem velocidade de 200 mil quilômetros por segundo. Beleza? Vamos apagar isso daqui e ir para a questão 2. Muito bem, pessoal, a questão 2 ela fala o seguinte pra gente. Modelo Enem, encanto, e o diamante brilha, reluz. Como um fulgurante em brasa conduz, duro, frio e flamejante, ardor. Pedra que corta, regala o diamante, amor. No poema acima, o autor enaltece a capacidade que os diamantes têm de brilhar. Considere a seção principal de uma pedra preciosa, transparente, lapidada e simétrica, como representada na figura a seguir, na qual está traçado o caminho óptico de um raio luminoso monocromático que sofre reflexão total nas faces BC e CD. Nesse esquema está a explicação para o brilho dos diamantes. A luz penetra e depois se refletir internamente, retorna a atingir os olhos dos observadores. Admita que o meio em que envolve a pedra seja o ar, índice de refração absoluto igual a 1. Sendo N o índice de refração absoluto da pedra para a cor de luz utilizada, pode-se afirmar que o mínimo valor de N que viabiliza a situação proposta é ligeiramente maior que... Bom, então vamos pensar. O raio de luz, ele passou numa superfície, primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar normal. Como o raio de luz estava perpendicular, assim como a normal, ele continua em linha reta como se não tivesse nada no meio do caminho. Porém, chegando aqui o raio de luz pegou em uma superfície. Ele pegou em uma superfície, primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar a nossa normal. Então aqui nós teremos a formação de um ângulo de incidência e esse raio vai ser refletido. Como o próprio enunciado já disse, nesse ponto e nesse outro ponto aqui nós teremos reflexão total. Então,
Então, nenhuma parte desse raio de luz vai ser refratado, todo ele vai ser refletido. Se esse raio de luz sofreu reflexão total, eu sei que esse meu ângulo Izinho, ele é maior do que L, o nosso ângulo limite. Então, o Izinho é maior que o ângulo limite. Se o meu Izinho ele é maior do que o meu ângulo limite, a gente sabe que o nosso seno de Izinho tem que ser maior também que o seno do ângulo limite. Então, se um ângulo é maior que o outro, o seno desse ângulo também é maior que o seno do outro ângulo. Então vamos lá, como esse meu diamante ele é simétrico, aqui temos um ângulo de 90 graus, esse lado é igual a esse, então esse ângulo tem que ser igual a esse, porque é um triângulo isósceles. E a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então se aqui é 90, os dois tem que ser cada um 45 graus. Então como tudo isso aqui tem que ser 90, o nosso ângulo I ele acaba sendo 45 graus. Então nós temos que o seno de I, que é 45 graus, tem que ser maior que o seno de L. Mas você aprendeu que o seno de L, o seno do ângulo limite, ele é o índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior. O índice de refração menor, ele deu pra gente, que é o ar, N do ar, que está valendo 1, e o N do vidro é o maior, que é o que a gente quer. Então vamos lá. Seno de 45, aquela regrinha do coelhinho. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A gente sabe que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Tem que ser maior que o índice de refração menor, que está valendo 1, dividido pelo índice de refração maior, que é o próprio N que a gente quer. Então vamos lá. O meu N ele está dividindo, passa do outro lado, multiplicando. O meu 2 está dividindo, passa multiplicando. O meu raiz de 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então nós vamos ter que o N ele tem que ser maior do que 2 raiz de 2. Então essa é a nossa resposta. Nosso N tem que ser maior do que 2 raiz de 2. Agora, se vocês analisarem, não existe essa resposta nas alternativas. Porém, se você fizer 2 dividido por raiz de 2 e depois fizer na calculadora raiz de 2, você vai ver que esses dois números são muito próximos. Então 2 dividido por raiz de 2 é aproximadamente raiz de 2. Então o nosso N tem que ser maior do que raiz de 2. Assim nós ficamos com a alternativa C, de chega desse exercício e vamos para o 3. Vamos lá, o exercício 3 está falando o seguinte. Modelo Enem. Uma pequena lâmpada está colocada no fundo de uma piscina de profundidade igual a 2 metros, cheia de um determinado líquido homogêneo e transparente. Apesar de a lâmpada emitir luz em todas as direções, um observador situado fora da piscina, no ar, verifica que a superfície do líquido não está toda bem iluminada, mas apenas em uma região circular. Sabendo-se que o índice de refração absoluto desse líquido é igual a 2, sendo dado o índice de refração absoluto do ar igual a 1, pode-se afirmar que o raio da região circular mais bem iluminado da superfície da piscina é aproximadamente igual a... Então, no exercício 3 é basicamente esse esquema que ele está nos falando. Nós temos uma piscina onde a profundidade dela é 2 metros e ela está cheia com um certo líquido. E fora dela nós temos ar. E o exercício ainda nos fala que o N desse líquido, o índice de refração desse líquido está valendo 2, enquanto o N do ar, o índice de refração do ar, está valendo 1. Muito bem. Então aqui nós temos uma lâmpada e nós temos um raio de luz. O raio de luz está vindo perpendicular à superfície, então ele simplesmente continua em linha reta. Já o outro raio de luz está vindo com um certo ângulo, que ele chamou de ângulo L, que é justamente o ângulo limite. E o raio foi refratado tangenciando, relando a superfície. Então esse ângulo aqui L vai ser o ângulo limite e ele pede pra gente esse raio. Na verdade ele pede o seu diâmetro. O exercício acabou errando para aumentar a digitação, mas ele quer o diâmetro, o tamanho daqui até aqui. Então vamos lá, como que a gente pode saber isso? Repare que esse ângulo é igual a esse aqui. Então se a gente conseguir determinar esse ângulo utilizando a lei de Snell, basta fazer a lei dos senos, cossenos ou tangente nesse outro triângulo aqui. Eu conheço a altura da minha piscina e é só saber o meu raio. Eu posso fazer tangente, cateto oposto pelo
adjacente. Então vamos lá, eu posso utilizar a lei de Snell ou, mais rápido ainda, eu sei que o seno do meu ângulo limite é igual a índice de refração n menor pelo índice de refração n maior. Então eu sei que o meu seno de L vai ser justamente igual a o índice de refração menor está valendo 1, enquanto o índice de refração maior está valendo 2. Ah, então eu sei que o seno de L está valendo meio. Agora, se você usar a musiquinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, aí você vai ver então que o ângulo cujo qual seno, o resultado é meio, L está valendo 30 graus. Então esse ângulo aqui, esse ângulo L, é 30 graus. Então agora, basta a gente fazer uma tangente. Então a tangente de L, que é 30, é igual a cateto oposto, Rzinho, dividido pelo cateto adjacente, que é a altura da nossa piscina, que está valendo 2. Tangente de 30 está valendo raiz de 3 sobre 3, que é igual a Rzinho sobre 2. O 2 ele está dividindo, ele vai passar para o outro lado, multiplicando. Então nós vamos ter que o Rzinho é igual a raiz de 3 vezes 2 sobre 3. Fazendo essa conta na velocidade da luz, vamos ter que Rzinho está valendo 1,15 metros. Muito bem, pessoal. Então, fazendo essa conta, esse resultado. Dando a alternativa E de escola que está fechada. Então, por isso, vamos apagar e fazer o exercício 4. Muito bem, pessoal, exercício 4, página 229. Vamos ver o que ele está falando pra gente. VUNESP, modelo Enem. 3 blocos retangulares feitos de materiais diferentes e transparentes estão sobrepostos como mostra a figura. Um feixe de raio laser proveniente do bloco 1 incide na superfície de separação entre o bloco 1 e 2 sobre um ângulo de 45 graus, penetrando no meio 2. Dos 3 blocos, o bloco 1 é o mais refringente, o bloco 3 é o menos refringente, o ângulo limite de reflexão total entre os blocos 2 e 3 é 45 graus. Assinale a alternativa que melhor representa a trajetória do raio laser. Então, esse é o esquema basicamente do que o exercício está nos falando. Nós temos 3 meios, meio 1, meio 2, meio 3, eles são transparentes e homogêneos. Então, cada um vai ter o seu índice de refração diferente. E um laser está passando pelo meio 1, quando pega na superfície entre o meio 1 e o meio 2, ele acaba formando com a nossa normal um ângulo de 45 graus. O exercício ainda fala pra gente que o meio 1 é o mais refringente, então com maior índice de refração, enquanto o meio 3 é o menos refringente com menor índice de refração, então o meio 2 é aquele mais ou menos, entre os dois termos. Então, se quisermos anotar, nós temos que o índice de refração do meio 1 é maior do que o índice de refração do meio 2, que é maior do que o índice de refração do meio 3. E ele quer saber qual vai ser o caminho do nosso raio de luz. Bom, o meu laser está passando do meio mais refringente para o menos refringente. Mais para o menos, afastemos da normal. Então, o nosso raio de luz vai afastar da normal. Formando. Opa, professor, o raio de luz ele pegou numa superfície. Nem pensa. Vai lá e desenha a nossa normal, sempre perpendicular à superfície, formando um ângulo de 90 graus. Eu não sei quanto vale esse ângulo, mas eu sei que ele já é maior do que de 45. E uma outra informação muito importante. O exercício fala pra gente que o ângulo limite entre o meio 2 e 3 é igual a 45. Então, L, o ângulo limite entre o meio 2 e 3 é 45 graus. Ou seja, a partir desse ângulo, todo ângulo que for maior do que 45 vai ter reflexão total, a refração não vai mais acontecer. Então, todo raio de luz que vai vir para cá, ele vai ser... vai ser refletido, certo? E não vai vir para o meio 3. Então, basicamente, esse é o nosso desenho que vai ficar. Se a gente olhar nas alternativas, ficamos aí com a alternativa B. De boa, Thiago. Beleza? Exercício não muito complicado, é basicamente saber os conceitos básicos sobre refração e ângulo limite e traçar os raios de luz. Espero que tenham entendido. Agora vamos para o último exercício desse módulo.
Muito bem, exercício 5, página 230. Enem, será que uma miragem ajudou a afundar o Titanic? O fenômeno óptico conhecido como Fata Morgana pode fazer com que uma falsa parede de água apareça sobre o horizonte molhado. Quando as condições são favoráveis, a luz refletida pela água fria pode ser desviada por uma camada incomum de ar quente, chegando até o observador vinda de muitos ângulos diferentes. De acordo com estudos de pesquisadores da Universidade de San Diego, uma Fata Morgana pode ter obscurecido os icebergs da visão dos tripulantes que estavam a bordo do Titanic. Desta forma, a certa distância, o horizonte verdadeiro fica encoberto por uma névoa escurecida, que se parece muito com águas calmas no escuro. O fenômeno óptico que, segundo os pesquisadores, provoca a Fata Morgana é o... Bom, pessoal, esse exercício basicamente fala sobre miragens. E eu comentei com vocês que para ocorrer miragens é devido a uma diferença de temperatura, certo? No caso, o que eu expliquei para vocês agora há pouco, eu falei sobre temperaturas quentes, que era o asfalto que ficava cada vez mais quente. Agora estamos falando sobre temperaturas frias, certo? Então nós temos a água. A água do Titanic, ela estava muito fria, se você viu o filme lá com o Jack. Então a água está muito gelada a baixas temperaturas. Então quanto mais para cima vai estar nossas camadas de ar, maior vai ser a temperatura. Consequentemente, quanto mais para baixo, então, maior vai ser o nosso índice de refração. Agora, nós vemos as miragens porque os raios de luz vão acabar sendo desviados, vão sofrer várias refrações. Desse modo, raio de luz, vamos supor, temos o nosso iceberg, só a pontinha dele, e o navio joga luz nele. A luz vai ser refletida. Opa, raio de luz pegou na superfície. Desenhar, normal. Tá partindo do meio mais para o menos, mais refringente para o menos refringente, maior índice de refração para menor índice de refração, mais para o menos, afastemos. Então vai afastar da normal, pegou na superfície de novo, normal. Então nós vamos mais para o menos, afastemos, até um ponto que vai acontecer a reflexão total. Isso vai acontecer até que ocorra reflexão total e os raios de luz venham para baixo. Aí quem estaria num navio aqui vai acabar enxergando o céu escuro que parece muito com a água e não vai enxergar o iceberg. Ou seja, o fenômeno predominante é a refração. Sim, ocorre uma reflexão total no final, mas o que mais acontece, o que é predominante é a refração. Se a questão fosse um pouco mais elaborada, a gente podia colocar ocorre refrações e no final do processo vai acontecer uma reflexão total. Porém, como ele só quer uma das coisas, a predominante é a refração. Ficamos aí com a alternativa B de boa, Thiago. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem pelo iSchool, que eu vou estar lá à disposição de vocês. Essa foi a aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima.